Olá, meu caro estudante, minha cara estudante, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula de estágio supervisionado, né? Estágio supervisionado 2 no ensino fundamental 1. Eu sou a professora Karen, sou a coordenadora do curso. E para quem não me conhece, né, eu deixo aqui o meu contato e me coloco à disposição de vocês para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento. E lembrando, né, que esse material de apoio, essas videoaulas, estão disponíveis no AVA, mas também estão disponíveis de forma textual em todo o material didático. Então, vai estar no manual de vocês, no manual de prática de estágio, né, no plano de ensino, nos roteiros. Então, tudo isso que está disponível, que a gente vai conversar aqui, está disponível também no AVA. Essa é mais uma conversa, né, de aproximação sobre o tema. E eu convido vocês, né, você, meu caro estudante, minha cara estudante, para a gente conversar sobre sobre o fundamental, né, sobre o que é essa prática. Então, para vocês, para a gente iniciar, né, essa prática, eu trago aqui uma imagem de uma sala de aula, né, de fundamental, e um índice dos conteúdos que a gente vai trabalhar, né. Então, a gente traz os objetivos do ensino fundamental, o que é essa prática de estágio no fundamental, né, quais as possibilidades de atividades que vocês podem realizar, a carga horária do curso, da disciplina, né, do curso, os possíveis locais, o registro de evidências e a avaliação final, como que funciona, beleza? Então vamos seguir aqui, ó, gente. Primeiro slide, né, informativo, bastante texto, né, não assusta, não é um bicho de 7 cabeças, não se preocupem. Estágio supervisionado no fundamental, ele tem como objetivo específico reconhecer a importância do desenvolvimento integral da criança na educação básica do ensino fundamental 1, fase 1, ok? A partir de uma visão biológica, social, histórica, cultural, bem como das vivências proporcionadas pela observação e intervenção pedagógica no campo de estágio. Ele também propõe investigar as concepções das práticas educativas e a construção da ação docente nos espaços escolares. Então, aqui a gente está falando do ensino fundamental 1, né, ciclo 1 e 2, né, do fundamental, os anos iniciais da educação básica, e aqui vai trabalhar, né, exatamente do primeiro ao quinto ano do fundamental, gente. É só esse período. A partir do sexto ano é fundamental 2, não é a nossa praia. Nossa praia, né, na docência é aqui no fundamental 1. A fim de proporcionar uma interação entre teoria e prática durante as experiências vivenciadas em situações e problemas de estágio supervisionado. Proporcionar situações de aprendizagem e crescimento profissional. Opa! Perdão, gente, dos acadêmicos a fim de torná-los habilitados para o exercício da profissão e conscientes da sua responsabilidade profissional. Possibilitar as vivências reais e objetivas da futura profissão, junto às instituições de ensino em diferentes contextos e situações, possibilitando aproximação entre formação acadêmica e formação profissional. Ok? Então, vamos seguir aqui, né? Aqui, gente, esse material está disponível lá no AVA de vocês, lá no manual de prática de estágio. Então, o que é o fundamental, né, gente? A gente trouxe aqui um trechinho, né? Para vocês situarem, né? Do que é essa prática no fundamental nos anos iniciais, né? Ela tem como foco a ação pedagógica no processo de alfabetização, com a finalidade de garantir amplas oportunidades para que os alunos se apropriem do sistema de escrita alfabética de modo articulado ao desenvolvimento de outras habilidades de leitura e escrita e ao seu envolvimento em práticas diversificadas de letramento, consolidando aprendizagens anteriores e ampliando as práticas de linguagem
e de experiência estética e intercultural entre as crianças. Então, aqui a gente está trabalhando já com crianças um pouquinho maiores do que aquelas que a gente conheceu na educação infantil. Então, elas estão em processo de alfabetização e letramento, e elas estão, né, começando a explorar o mundo letrado, né? Até então elas tinham muito contato com a natureza, e agora elas estão tendo essa aproximação com o mundo letrado. Então a gente tem que priorizar esse processo de alfabetização das crianças. E daí, a educação básica, né, o Fundamental 1, ele representa as mudanças importantes no processo de desenvolvimento infantil e educacional das crianças, que repercute nas suas relações consigo mesmas e com os outros e com o mundo. Então, a gente traz aqui um trechinho, né, de esclarecimento sobre o ensino fundamental, né? O ensino fundamental anos iniciais, ao valorizar as situações lúdicas de aprendizagem, aponta para a necessidade de articulação com as experiências vivenciadas na educação infantil. Tal articulação precisa prever tanto a progressiva sistematização dessas experiências, quanto o desenvolvimento pelos alunos de novas formas de relação com o mundo, novas possibilidades de ler e formular hipóteses e sobre os fenômenos, de testá-las, de refutá-las, de elaborar conclusões e uma atitude ativa na construção do conhecimento. Então, né, o que ele está tendo esse contato de caráter investigativo no ensino fundamental, né, nos anos iniciais. É a partir dessas vivências, dessas explorações que começaram lá na educação infantil e que estão sendo desenvolvidas, aprimoradas, né, no Fundamental 1, que ele vai ter condições para alfabetização, né, para o letramento, que vai embasar todos os processos cognitivos dessa criança, né? E a gente continua, né? No ensino fundamental, anos iniciais, são trabalhadas diferentes áreas da educação, que são elas a linguagem, a matemática, as ciências naturais, as ciências humanas e o ensino religioso, que buscam desenvolver e integrar as múltiplas linguagens, a autonomia, o uso social da escrita e da matemática e a construção da identidade e do setor social, o desenvolvimento da oralidade e o que permite a participação no mundo do letrado e a construção de novas aprendizagens na escola e para além dela. Então, todas aquelas metodologias que vocês tiveram acesso, né, a partir do segundo ano do curso, elas são exploradas e aplicadas aqui no fundamental. Então, metodologia de ensino de ciências, de matemática. Então, todos aqueles recursos que vocês criaram, vocês já conseguem aplicar aqui com essas crianças, né? Lembrando que o foco do estágio de vocês é alfabetização e letramento, né? Então, vai trabalhar linguagem e matemática. Pode trazer outros conteúdos, né, de forma lúdica? Sim, mas a exploração é sempre a linguagem e a matemática, né? O português e a matemática, ok? Seguindo aqui, né? Então, quais as atividades, né, que eu tenho que desenvolver? As atividades, ela tem como foco a prática de licenciatura e o acompanhamento dos processos de alfabetização e letramento escolar, que vão além do ato de ler, escrever e calcular. Ó, gente, bem importante isso, pois ao longo do ensino fundamental, anos iniciais, a progressão do conhecimento ocorre pela consolidação das aprendizagens anteriores e pela ampliação das práticas da linguagem e da experiência estética e intercultural das crianças, considerando tanto seus interesses e suas expectativas, quanto o que ainda precisam aprender. Então, tudo aquilo que elas foram pouco a pouco sendo desenvolvidas, né, agora serão aprimoradas que foram desenvolvidas durante a educação infantil, agora elas são aprimoradas, são refinadas.
É por isso que vai além do cálculo, do ler e escrever, né? Porque os processos mentais já tinham sido já tinham sido construídos ali, agora eles são consolidados. Então, está reafirmando todo aquele conteúdo, todo aquele processo de pensamento que estava sendo desenvolvido nessa criança durante a primeira infância, agora é consolidado nos anos iniciais, ok? E para articular, as atividades também precisam articular as experiências das crianças em seu contexto familiar, social e cultural, suas memórias, seu pertencimento a um grupo e a sua interação com as mais diversas tecnologias da informação e comunicação, as TICs, né? São fontes que estimulam sua curiosidade e a formulação de perguntas e o ambiente escolar que se organiza em torno dos interesses manifestados pelas crianças e suas experiências mais inatas. Então, lembrando, né, que a partir da BNCC a gente passou a integrar as tecnologias para o ensino, né? Então, aqui a gente não pode trazer, tirar essa criança do seu habitat cultural e deixar além a ver navios, assim, né? A gente precisa trazer experiências que sejam relacionadas ao que ela já conhece, ao que ela vive, ao contexto onde ela está inserida. Então, por exemplo, uma criança vamos falar, por exemplo, de Curitiba, né, que é onde está a sede. Então, vou trabalhar a natureza, vou trabalhar a araucária, que ela conhece, vou trabalhar a gralha azul, né, aspectos que sejam, né, coniventes com a realidade dela. Então, vou para outra região do país, né? O meu aluno lá, você, meu aluno do polo do Maranhão, por exemplo, vai trabalhar a questão do maracatu, as lendas, os locais que ela conhece, né, como que a gente relaciona a essa cultura própria do local, né? Então, esse olhar atento e trazer as tecnologias para isso. Então, a explorar os vídeos, os jogos digitais, o espaço cibernético para a construção do conhecimento coletivo, né? Então, tudo isso é somado para a área da educação dos anos iniciais, ok? Então, vamos seguir aqui, ó. E vamos falar um pouquinho da carga horária. Então, aqui no Fundamental 1, também são 100 horas, né? Que a gente já tinha conversado nas aulas anteriores, né? Que a disciplina tem uma carga horária de 100 horas, mas que a gente dividiu, né? Diluiu essas horas. Então, dentro das práticas, vocês realizam 60 horas lá no local de estágio. E as outras 40 ficam para atividades teórico-reflexivas, então produção de material, leituras, assistir as nossas aulas, as nossas videoaulas, organizar material, produzir o relatório final, inclusive, né, fica dentro dessas 40 horas. E como que essas 60 horas ficam divididas, né? Ficam condicionado a 8 horas de coleta de dados, 16 horas de observação, 16 horas de observação participativa e 20 horas de prática de estágio, então, da aplicação do plano de aula de vocês. As demais horas, como eu falei, ficam diluídas para essas atividades. E lembrando, né, o que é a nossa coleta de dados? Vocês vão pegar informação no PPP, vão visitar a escola, vão fazer o registro fotográfico desse espaço, né, dessa visita técnica que vocês vão fazer pela escola. Vão fazer entrevista com o professor, vão fazer entrevista com a equipe diretiva, né, vão aplicar questionário para os professores,
vão aplicar questionário para as crianças. Tudo isso está dentro da coleta de dados. A observação, então vai sentar, vai pegar o seu diário de bordo lá, o seu caderninho, e vai registrar o que vocês observaram, vai registrar o recreio, o que aconteceu, o que foi interessante, se as crianças se relacionam entre si, se elas brincam, se elas brigam, se elas se dividem entre meninos e meninas. Então, tudo isso é a nossa fonte de informação, é o nosso laboratório. Eu sempre falo para vocês que a sala de aula é o nosso laboratório. Então, este é o momento de vocês observarem, relatarem, né, essas observações e já começarem a refletir sobre esse local, né, e como que vocês vão aportar a questão teórica para esses registros. Daí a gente tem a observação participativa, né? Como que é essa observação participativa? É o momento que você, até então você estava só observando, então você acabou passando por outras turmas, por exemplo, até o momento que você fez a eleição, conseguiu eleger a turma que você gostaria de realizar a prática. Então, a partir do momento que você seleciona, né, essa turma, então você pode começar a interagir com essas crianças, porque até então você é um estranho que gera interesse, insegurança, ansiedade nessas crianças, porque elas não te conhecem, você é uma pessoa estranha no ambiente delas, né? Lá é o espaço delas e você está invadindo esse espaço. Então, a partir da observação participativa, né, você passa por esse período de observação para ter essa aproximação, né, essa primeira aproximação, para poder realizar a participativa. A participativa já é sentar com o aluno, esclarecer dúvidas, ajudar a resolver alguma atividade, alguma tarefa, algum cálculo matemático que ele não consiga compreender, que você precisa explicar, alguma questão do português, que precisa ser detalhada, né? Então, isso é observação participativa, um momento que você faz o registro, ainda assim faz registro, mas também já atua dentro da licenciatura, ok? E a gente tem a prática de estágio, novamente, são a aplicação dos 5 planos de aula, né? Que você vai preparar a sua aula, você vai ser a pessoa responsável pela aula e vai lecionar, vai aplicar esse plano, né? Lembrando, né, gente, cumprir 4 horas semanais, 4 horas relógio por dia e no máximo 30 horas semanais, ok? E quais os locais para vocês realizarem essas práticas, né? Então, a gente sempre orienta que vocês procurem a esfera pública, né? Que seja o universo público, que são as escolas municipais e estaduais que ofertam o ensino fundamental, anos iniciais, né? Ou iniciativas privadas que vocês já tenham, estejam trabalhando, por exemplo, e tenham um contrato, né? Ou são concursados, tá com carteira assinada, enfim, né? Mas de preferência a esfera pública, que ofereça os anos iniciais de educação básica do Fundamental 1 em tempo integral ou parcial, aqui, né, opcional. E, né, que são escolas regulares de educação básica, ofertam o Fundamental 1, que é o 1º ao 5º ano, o antigo 1ª à 4ª série, né, e é nesse período, gente. Não adianta dizer, eu vou fazer na EJA. Não, a EJA é outro perfil, ok? Aqui vocês vão trabalhar com as crianças. Em alguns casos, podem ocorrer, ó, gente, um adendo aqui, ó. Podem ocorrer oferta de regime em ciclos ou fases, sendo necessária a realização na primeira etapa ou salas multisseriadas na oferta de educação no campo indígena e quilombola, né? Considerando as diferentes ofertas de ensino, então pode sim fazer lá, né, na educação no campo, pode fazer na educação indígena, quilombola, mas sempre na primeira etapa do ciclo, ok? E como que a gente registra essa evidência, né? Primeiro, o diário de bordo de vocês, né? O caderninho de anotação que vocês
tudo que vocês notaram, que vocês registraram, né, as lembranças de vocês, as frases que a criança pode ter soltado, ou que o professor pode ter falado que foi interessante para vocês, ou que foi chocante também, né? Sempre contextualizar o que aconteceu, né? Por filme, gravação de vídeo e foto, né? Lembrando que a gente tem que proteger, que a gente está sendo regido pelo ECA, então tem que proteger o sigilo dessas crianças, então evitar fotos que mostrem o rosto, pegar fotos que elas estejam de costas, ou registrar, né, vídeos que estejam de costas, que pegue sua mãozinha ali mostrando a atividade que foi realizada. Tapar o rosto também, né? Os documentos oficiais, os documentos que vocês fizeram, o termo de convênio, o acordo de cooperação, né? Todos esses documentos fazem parte do registro de evidência, né? O PPP que vocês vão consultar da escola, né? Vão extrair todos os dados, qual que é a missão, quais são os valores, qual o objetivo da instituição, né, qual a proposta metodológica dessa instituição. Tudo isso é descrito aqui no PPP. A ficha de frequência, lógico, né, a gente já conversou sobre a ficha de frequência na aula anterior, e aqui ela vem como uma evidência, né, eu trago ela como uma evidência de que vocês realizaram, porque foi assinada por você, foi assinada pelo seu supervisor no local, né, e a avaliação do supervisor local, né, entre outros materiais que acabam servindo como evidências também. E aqui a gente divide as atividades, sendo elas presenciais e online, né? O que vocês serão avaliados, né, de forma presencial lá, em loco? O que a gente vai considerar para avaliação, né? Que vocês sejam pontuais e assíduos, então marcou que vai lá toda terça-feira, então, de manhã, então cumpre lá toda terça-feira de manhã. Não vai terça-feira de manhã, quarta-feira de tarde, quinta-feira no final da tarde, faz meio período. Não dá, gente. Cumpre ali com o projeto de vocês que vai dar tudo certo, ok? Então, que vocês tenham sido assumindo uma postura de descrição, amigabilidade, respeitosa e zelosa pelo ambiente do espaço, né, de estágio, do campo de estágio, organizados, limpos, né? Então, que tenham desenvolvido uma postura com ética profissional, né? Que tenham tido boas relações de convivência com o seu supervisor no local, à distância comigo, ou mesmo com o seu colega, né? Às vezes está fazendo em grupo, né? Então, que tenha um bom desempenho, um bom desenvolvimento com o colega também. Que demonstrando o domínio do conteúdo, né? Tudo que você já aprendeu no curso, né? Que agora você está aplicando, né? De forma fazendo essa reflexão sobre a teoria na sua prática, né? Na sua praxis docente. E o desenvolvimento das etapas de execução do seu planejamento. Então, o que você planejou, o que você enviou lá para mim, para a central de estágio, que você consiga cumprir. Então, não só para mim, mas que você entregou lá o seu projeto, né, para a instituição, que você cumpra de forma exitosa, né? O que a gente tem de atividade avaliativa daí para o nosso ambiente virtual de aprendizagem? A gente tem a ficha de frequência, que vai estar assinada por vocês, e o contrato de estágio, né? Que é o termo de contrato, de convênio. O relatório das práticas de vocês, então vai trazer lá todo o material e análise que vocês fizeram das entrevistas, da coleta de dados, a descrição dos planos de aula, a descrição das aulas, né, de como que foi as aulas. Então, todo esse processo o plano de alfabetização que vocês criaram, então tudo isso faz parte das atividades avaliativas do AVA, ok?
também compõe um seminário, gente, individual ou coletivo. Lembrando, né, se você está fazendo a prática individual ou coletiva. É um vídeo de 15 a 20 minutos e essa atividade vale 3 pontos. Então, vai mostrar ali os registros fotográficos que vocês fizeram, o resumo, né, da instituição, de como que ela funciona, organização da instituição, né, tudo que vocês apresentaram ali no relatório escrito, agora vem para o seminário, né? Vocês trazem como, mostram as evidências, mostram os videozinhos, mostram as fotos que tá beleza. Que vai dar certo. Vai tirar uma nota excelente, né? E é lógico, né? A entrega do texto de autoavaliação que vocês preencheram junto com o seu supervisor, né? O que valeu a pena, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, se vocês se identificaram com esse perfil, né, de atendimento, se gostariam de continuar na prática, né, nesse nível de ensino, né? Então, tudo isso vem aqui no texto de autoavaliação, ok? E aí a gente finaliza a nossa aula de hoje. Foi um prazer estar com você, meu caro aluno, minha cara aluna. Eu quero agradecer, né, a presença, fiquei muito feliz de poder compartilhar um pouquinho, esclarecer um pouco das dúvidas de vocês. Me coloco sempre à disposição e desejo bons estudos para vocês. Um grande beijo, um grande abraço virtual. E é lógico, né? Deixa o meu contato.